Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Qualquer diagnóstico de doença grave para uma pessoa da nossa família sempre cai como uma bomba para todo mundo. Especialmente para o doente, claro, mas quem está no entorno dele também sofre. E como é que a gente pode fazer para amortizar esse problema e digerir tudo isso para que o cuidador ou a família que está do lado também não adoeça? Nós trouxemos essa questão para a Gláucia Ferreira, que é psicóloga e vai nos ajudar a entender um pouquinho essa questão. Gláucia, mais uma vez, obrigada por atender o Simples Assim. Eu te agradeço a confiança no meu trabalho. Faz um tempinho que a gente conversou sobre mulheres. Sim. A gente queria falar sobre essa questão da doença do câncer. Como é que a gente faz, Gláucia, para amortizar esse impacto, esse primeiro impacto de que alguém da nossa família recebeu um diagnóstico de uma doença grave, câncer, por exemplo, que eu acredito que seja uma das mais impactantes? A doença, a palavra câncer, ela já é uma palavra muito forte e que até o século passado nós evitávamos falar a palavra câncer. Isso. Então era aquela doença, porque nos dava a falsa sensação de que se a gente pronunciasse a palavra câncer, nós poderíamos contrair a doença. Essa bomba que você fala realmente é uma ruptura no que a pessoa viveu até então e o que ela vai viver pós-diagnóstico. Tá. Porque o que vem à nossa mente quando a gente fala a palavra câncer? Morte, isso, dor e impotência. São 3 características do sofrimento que perduram o tempo todo junto com o familiar e o paciente. E isso acaba gerando um looping de ansiedade na família toda com relação à confirmação de diagnóstico, início de tratamento, reação ao tratamento, por exemplo, e aí vem essa questão da dor e da morte iminente. Como é que a gente pode lidar com isso, Gláucia? O câncer, ele tem todas as fases do tratamento. A fase do tratamento psicológico, em primeiro lugar, é aceitar a doença. Só que para chegar na aceitação, a gente passa primeiro por essa ansiedade. Então, essa ansiedade, em primeiro lugar, tem que ficar resolvida tanto no paciente quanto nos familiares, para que depois o tratamento psicológico consiga ter um efeito sobre essa ação da ansiedade. O que é a febre no corpo quando a gente pensa em febre? Tem alguma coisa errada. É um sinal de que alguma coisa está errada com o meu corpo. Exatamente. A ansiedade é uma defesa, na verdade. Então, quando a pessoa se sente ansiosa, ela fica em alerta. Eu não estou bem. Eu não estou bem, eu estou percebendo que eu estou dormindo pouco, eu estou comendo muito, eu estou chorando demais, enfim. A ansiedade, na verdade, ela é benéfica de primeiro momento. Tá. Então, essa ansiedade tem que ser resolvida dentro desse enquadramento da doença, para que ela não se transforme numa depressão para o doente ou uma somatização para os cuidadores, para os familiares. É um alerta. E quando você diz cuidadores ou cuidador, é só aquele que está ali mais próximo ou isso acaba de uma certa maneira irradiando mais além? Dentro do tratamento, o psicólogo ele identifica um cuidador. Porque aquele cuidador, o cuidador, aliás, nem sempre é o que paga as contas financeiras desse paciente, não é aquele que vai buscar um exame ou trazer um exame. Quem é o cuidador identificado? Aquele que, na verdade, o paciente se sente mais à vontade emocionalmente, psicologicamente, é uma rede, é uma segurança que o paciente tem no decorrer da doença. É o apoio dele. É uma rede de apoio. Tá. E esse apoio, muitas vezes, pode ter costas largas, mas esse apoio também precisa ser ajudado. Com certeza. O paciente, ele traz a doença. O cuidador ou familiar, aí a gente já abre, né, mais pessoas, dentro da psicologia nós chamamos de paciente oculto. Por quê? Porque a doença foi manifestada em uma determinada pessoa, mas tem alguém adoecendo junto com o paciente devido a essa doença. Então ele passa a ser o paciente oculto e precisa tanto de acompanhamento psicológico quanto o paciente com a doença. Existem
relatos, casos em que o cuidador também acaba desenvolvendo a mesma doença do paciente? Sim, já atendi casos onde uma pessoa da família desenvolveu a doença de uma forma muito aguda, já em paliativo fase final, e por desespero esse familiar desenvolveu a doença, porque a gente sabe que câncer não pega, câncer não é contagioso, mas devido provavelmente ao emocional, essa pessoa da família acabou desenvolvendo essa doença. A pessoa da família que já estava doente veio a óbito e essa outra pessoa, procurando tratamento, acompanhamento psicológico, conseguiu chegar a uma reorganização emocional e está bem. Eu nunca posso dizer chegou a cura. Tá. Eu falo que chegou uma organização, tanto emocional quanto física, porque nós não temos dois corpos. Então, o emocional ele está diretamente ligado ao nosso físico. Então, ele tanto nos constrói quanto ele nos destrói. Precisa ter um acompanhamento. E ao sobrevivermos a essa doença, né? Aí o paciente passa pelo tratamento, vem a cura, vem aquela situação em que vai fazer os exames periódicos, acompanhando, olha, o médico disse que eu tive alta, estou curado. A sequela psicológica dessa doença física, ela perdura? Totalmente. É um trauma, onde nós psicólogos atendemos esse paciente muitas vezes como estresse pós-traumático, porque realmente fica no psicológico da pessoa, porque o que ele traz dessa doença? Quais foram as imagens que ele viu? O que ele viveu junto com aquela pessoa que ele amava tanto e continua amando, porém hoje sem a pessoa e com a doença, né? Se a gente pensar numa doença controlada. E para o paciente, Gláucia, para o paciente que viveu a doença, que curou-se da doença, que não a tem mais, ele vai viver sempre achando que ele pode ter de novo? A todo momento. Qualquer dor, qualquer espirro, qualquer vento mais forte. Então, o psicólogo, ele vem junto ao paciente realmente para desmistificar medos e mitos. Claro, sempre dando um respaldo. Esse paciente vai ter sempre uma manutenção médica, ele não vai deixar de ir ao médico de uma hora para outra. Então, em primeiro lugar, aquilo que o médico propõe ao tratamento e pós-alta. E o psicólogo vai reorganizar, porque senão, qual o sentido dessa cura? Essa cura, essa organização emocional, ela precisa ter um sentido, tanto no paciente oncológico quanto no cuidador. Então, só para a gente encerrar, porque eu só tenho menos de um minuto agora, eu queria que você só desse uma dica para as pessoas. Quando a gente recebe essa bomba, vamos voltar lá no comecinho, né? Veio aquela bomba da doença no meu colo. Eu faço o quê? Eu desespero e saio correndo, respiro fundo. O que eu faço? Como cuidador ou como paciente? Ambos. Como paciente, o paciente, em alguns casos, ele aceita muito mais rápido do que o cuidador. Então, acredite naquele profissional que está à frente do tratamento. Tenha uma rede de apoio. Acredite nessa rede de apoio. Se você tem fé, acredite na tua fé. Nós precisamos unir tudo que esse paciente tem de melhor para ele não se entregar e chegar à depressão. O cuidador, eu estou doente? Não, eu estou preocupado com uma doença. Não pegue aquilo que não é seu para você. Então, a ansiedade, ela já começa a ter um certo controle, e a partir daí, o que é meu e o que é do outro. Não misture tudo. Ele está doente, então eu preciso ficar doente junto com ele. Eu preciso sofrer a mesma dor que ele está sofrendo. Não. Entendido. Muitíssimo obrigada, Gláucia. Eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.